Hoje nós vamos falar sobre tatuagens para esconder cicatrizes. Você já pensou em fazer uma? Eu vou contar para vocês no vídeo de hoje do Clube da Plástica. Olá, amigos do Clube da Plástica! Hoje eu vou contar para vocês sobre tatuagens sobre cicatrizes. Muitas pacientes que desejam fazer cirurgias, sejam elas quais forem, não apenas cirurgia plástica, sempre ficam preocupadas com as suas cicatrizes. Se elas vão ficar bonitas, se elas vão ficar escuras, finas, grossas. Isso gera uma ansiedade e uma expectativa muito grande. Nós já comentamos em vídeos anteriores sobre cicatrização e que não é possível prever muito bem como é que essa cicatriz ela vai se comportar ao longo dos anos. Já conversamos também que algumas pacientes, mesmo tratando a cicatriz da maneira adequada, podem desenvolver cicatrizes patológicas, que são os queloides e as cicatrizes hipertróficas. E essas são as cicatrizes mais difíceis de serem camufladas e de ficarem com um aspecto ideal ou que incomode pouco a paciente com o passar do tempo. Para aquelas pacientes que possuem uma cicatriz que incomode, ou então aquelas que ainda nem operaram, mas já pensam em fazer uma tatuagem, eu gostaria aqui de falar para vocês sobre alguns pontos muito importantes. Cicatriz, não adianta que ela não clareia com 2, 3 meses de pós-operatório. A cicatrização ela está ativa até um período de 1 ano mais ou menos. Portanto, durante esse período é praticamente impossível uma cicatriz clara. Então a gente espera pelo menos 1 ano para que haja o clareamento da cicatriz. Então, antes disso, nem pensar em fazer uma tatuagem sobre a sua cicatriz, porque ela ainda vai clarear e você ainda vai ver um aspecto diferente dessa cicatriz. Muito cuidado para não trocar uma cicatriz que tem uma tendência a clarear com o tempo por uma tatuagem que não podemos remover, ou então que é muito difícil remover. Algumas pacientes, naquela ansiedade de querer tatuar logo sobre a cicatriz, acabam perdendo a chance dessa cicatriz clarear tanto que nem chega a incomodá-la depois. E às vezes, outras pacientes optam por fazer tatuagens tão grandes e acabam não se acostumando com essas tatuagens. Então a gente tem que ponderar muito bem o momento correto de fazer uma tatuagem sobre a cicatriz, uma vez que eu já contei para vocês que elas vão clarear e eu posso dizer na minha prática clínica que pelo menos 90% das pacientes, após 1 a 2 anos de cirurgia, já não se incomodam mais com as cicatrizes, especialmente as cicatrizes maiores, como as cicatrizes das mamas e dos abdômenes. Caso você opte por fazer uma tatuagem na região da cicatriz, opte por tatuagens menores. Muitas pacientes já querem fazer aquelas tatuagens enormes, aquelas tribais para esconder uma tatuagem de abdominoplastia e acabam não lembrando que às vezes a tatuagem pode incomodar bastante e às vezes ela pode até chamar mais atenção do que a sua própria cicatriz. Então, se você pensa em fazer uma tatuagem, se a sua cicatriz ainda te incomoda, mesmo depois de 1, 2 anos, comece por tatuagens menores, vê como é que fica, vê se você vai se adaptar bem e aí sim você pode complementar essa cicatriz depois. A área da cicatriz ela também tem uma dificuldade na absorção da tinta das tatuagens. As tintas escuras, elas têm uma tendência a serem mais absorvidas pela cicatriz. Então, aquelas pacientes que fazem questão de ter uma cicatriz com uma tatuagem colorida, tem que prestar muito atenção porque pode ser muito difícil essa coloração da cicatriz. Sempre que você puder, opte por cores mais escuras, porque o pigmento acaba pegando melhor na área de cicatriz. Algumas pacientes que fazem essa tatuagem relatam uma dor maior para a realização da tatuagem do que em outras áreas sadias em que a própria paciente fez uma tatuagem. Isso pode se dar devido à inervação e nova vascularização que o próprio processo de cicatrização promove. Embora muitas pacientes tenham uma área de anestesia ou hipoestesia, ou seja, falta de sensibilidade na cicatriz,
Muitas vezes são necessárias mais de uma sessão de tatuagem para poder absorver essa tinta na própria cicatriz. Então isso torna a região mais dolorosa, porque ela é mais traumatizada do que uma cicatriz de uma área sadia. E é lógico que eu tenho que alertar vocês sobre a escolha do profissional. Uma tatuagem mal feita pode incomodar muito mais do que a sua cicatriz. Portanto, muito cuidado, pesquisem um profissional que esteja acostumado com esse tipo de tatuagem, porque não é uma tatuagem normal, a absorção da tinta é uma absorção diferente. E o profissional tem que acabar usando alguns relevos das cicatrizes, como as cicatrizes mais grossas, né, mais grosseiras. Ele tem que aproveitar isso como parte de sombra, de perspectiva, de profundidade da sua tatuagem, porque senão acaba ficando muito pior do que a cicatriz. E muito cuidado aquelas pacientes que possuem queloides, porque essa cicatrização patológica pode se dar na área da tatuagem também. Portanto, não pense que fazer uma tatuagem sobre uma cicatriz numa paciente que tem queloide vai camuflar e vai escondê-la para sempre. Muito pelo contrário. Nessas pacientes, a ativação ou a reativação de uma nova cicatriz, que é a tatuagem, pode sim gerar uma cicatriz muito pior. Portanto, pessoal, se eu puder dar uma dica para vocês, eu pediria para vocês aguardarem, terem paciência, não terem ansiedade, porque no meu consultório eu vejo que a maioria, mais de 90% das cicatrizes clareiam muito e se tornam imperceptíveis com o tempo. Até mesmo aquelas cicatrizes que abriram, aquelas cicatrizes que alargaram, acabam clareando tanto que não incomoda a paciente. Porém, uma vez que você decidiu por fazer a sua tatuagem, a escolha do profissional é muito importante para que a sua tatuagem não fique pior e chame mais atenção do que a sua cicatriz. Então, um beijo para todos vocês e até o nosso próximo vídeo.